people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente aqui da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a princesa Anne, a filha da Rainha Elizabeth II. E a única filha, hein? Lembrando que a Rainha Elizabeth e o príncipe Philip tiveram 4 filhos. O então rei Charles, a princesa Anne, então o príncipe Andrew e daí o caçula príncipe Edward. Muitas pessoas só souberam que a Rainha Elizabeth tinha uma filha, né? Que a princesa Anne era a filha da Rainha Elizabeth agora. Só souberam agora no funeral da Rainha Elizabeth II. E confirmaram, né? Que a princesa Anne sempre estava ali presente ao lado da mãe. Só que a realidade é que a princesa Anne é um dos membros da família real que sempre esteve presente nos compromissos reais mais importantes. Até ela é meio que considerada uma workaholic, assim, sabe? Neste vídeo, então, eu vou falar um pouquinho só da vida dela para quem, né, não tem a mínima ideia de quem seja a princesa Anne. Mas alguns pontos interessantes que eu vou falar é que você sabia que já tentaram uma vez sequestrar a princesa Anne? Pois é, foi ali na frente do Palácio de Buckingham no The Mall. Foi uma tentativa frustrada, porém tentaram sequestrar a princesa Anne. E outra curiosidade também é que ela foi a primeira filha, na verdade, da Rainha Elizabeth a se divorciar. Então vamos contar um pouquinho sobre a vida dela? Bom, vamos lá. Ó. O nome da princesa Anne é Anne Elizabeth Alice Louise. A data de nascimento, dia 15 de agosto de 1950. Ela nasceu na Clarence House, ali no centro de Londres, onde agora o rei Charles mora, né? O Charles, pelo que tudo indica, vai mudar sim para o Palácio de Buckingham, tá? Mas agora, no momento, ele mora aqui nessa Clarence House, onde a Rainha Elizabeth morava, né? Com o príncipe Philip quando ela ainda era princesa. O Charles, por sua vez, não nasceu nessa casa, tá? O Charles nasceu no Palácio de Buckingham. A princesa Anne foi casada 2 vezes, primeiro com o capitão Mark Phillips, de 73 a 1992, e depois casou com o almirante Timothy Lawrence, casada de 1992 até agora. Ela teve 2 filhos, o Peter e a Zara Phillips, e ela tem 5 netos, tá? Savannah e a Ayla, que são as filhas do Peter, e a Mia, a Lena e o pequeno Lucas, tá? Que são netos, né? Os filhos da Zara. Inclusive, o Lucas, ele nasceu no banheiro da casa da Zara. Eu fiz um vídeo quando ele nasceu, assim, que foi uma correria. Não deu tempo dela ir pro hospital, acabou nascendo no banheiro de casa. Vou deixar lá no final desse vídeo para vocês assistirem, caso tenham interesse, tá? Bom, quando a princesa Anne nasceu, né? A sua mãe, ela ainda não era rainha. Ela e o irmão mais velho tiveram a oportunidade de ter uma vida um pouco mais normal, vamos dizer assim, né? Isso quando eles eram bem crianças. Porque assim, a Anne nasceu em 1950 e a Rainha Elizabeth se tornou rainha em 1952. Então a vida da Rainha Elizabeth totalmente mudou em 1952. Tem muitas pessoas que até falam muito sobre isso, né? Por exemplo, antes da rainha ser rainha, ela tinha ali a presença do Charles e da princesa Anne. E quando ela morreu, ela estava com quem? Com a princesa Anne e com o Charles. Então, ela deixou de ser rainha com os filhos que viram ela se tornar rainha. Bem significativo isso, né? Bom, como ela era quando era criança? Pelo que se sabe, ela era sempre muito cheia de energia, tá? Assim, caçula que chama, né? Mas realmente era bem conhecido de todo mundo que ela era muito mais energética e diferente do irmão Charles, né? Não que seja certo ou errado, mas ela era completamente diferente do Charles, que era muito mais tímido, que era muito mais quieto, que não era de esporte, não era competitivo, ele era de humanas, resumindo, né? Mesmo depois da Rainha Elizabeth, né, passar a ser a Rainha Elizabeth, a princesa Anne, ela não teve tanta pressão com relação a ser educada para ser uma rainha, né? E, afinal de contas, ela também não era herdeira nem segunda do trono, porque se Charles renunciasse, por exemplo, ela seria herdeira do trono depois de todos os irmãos e sobrinhos, né, que os irmãos
tivessem a ter. Então, antes dos irmãos dela terem filhos, ela era herdeira depois do Charles, depois do príncipe Andrew e depois do Edward. Aí, então, ela seria a herdeira. Porém, hoje é diferente, né? Por exemplo, se o George não puder assumir, quem vai assumir é a Charlotte. Com relação ao estudo, né? As crianças que nasciam na família real geralmente não iam para a escola. Era a educação dentro de casa, né? Só que ela, com os 13 anos de idade, ela foi para uma escola de meninas. E isso era positivo, né, para relações públicas, digamos assim, da família real, porque passava para o público assim que a família real era mais parecida com o público em geral do que se imaginava. Nossa, igualzinho, né? Sobre a adolescência, gente, ela foi a primeira da realeza a usar uma mini saia. Ué, eles não queriam alguém bem próximo do público para que a pessoa fosse o máximo normal? Ela só tava ali tentando, né, ser uma jovem como outra qualquer. Ela tava ali no estilo da moda da época e ela queria seguir aí o que a geração dela, os jovens da geração dela estavam fazendo. Bom, se sabe que Anne sempre foi muito competitiva, e o espírito competitivo, assim, ele foi canalizado muito no esporte, e em especial o hipismo. E aí o hipismo é assim, né? Juntou o espírito competitivo do pai com o amor que a mãe tinha pelos cavalos. E como ela sempre montou desde a infância, a princesa Anne se destacou nessa área, ganhando medalha de ouro aos 21 anos para a equipe britânica no Campeonato Europeu de Eventos em 1971. Anne também competiu nos Jogos Olímpicos de Montreal de 1976, porém não chegou a ganhar nenhuma medalha. Só por curiosidade, a sua filha Zara, né, ela ganhou prata nas Olimpíadas de Londres em 2012 e ela recebeu a medalha da própria mãe, que agora é presidente da Associação Olímpica Britânica. Bom, foi através do esporte que a princesa Anne encontraria, né, seus primeiros amores, seus interesses amorosos, vamos dizer assim. E você sabe quem que foi o primeiro boy magia da princesa Anne? O nome do primeiro grande love da princesa Anne é Andrew Parker Bowles. Tá reconhecendo esse nome? Sim, o primeiro marido da então rainha consorte Camilla Parker Bowles, porque casou com o Andrew Parker Bowles. Mas, gente, segue o raciocínio. A Anne era afim do Andrew, que também era peguete da Camila, que era peguete do Charles. Captou? Imagina a rainha Elizabeth entendendo isso. Tem uma parte lá do Netflix que conta essa história, assim, e a rainha Elizabeth mesmo fica chocada, tipo assim, what? Não, tô pensando aqui, imagina se o Andrew não casasse com a Camila, e daí a Camila falasse assim, não, eu não vou casar com você, Andrew, eu vou casar com o Charles, porque Charles é o amor da minha vida. E aí o Charles levantava lá pra mãe dele e falava assim, eu não vou casar com Diana, eu vou casar com Camila. Coitada de Diana, e Diana ficasse lá, tipo, mas eu quero ser rainha. E daí o Charles fala, não, eu vou casar com a mulher que eu amo. E aí, desde lá atrás, eles tivessem aprovado o casamento do Charles com a Camila. Gente, nada disso teria acontecido. Todo mundo estaria feliz da vida. Ou não, né? Bom, gente, vamos em frente, vamos lá. Bom, a fila andou, né? E ela conheceu, então, o Mark Phillip, o capitão Mark Phillip, tá? Que ele era oficial do exército britânico. E ele também era uma estrela olímpica, certo? E aí, então, o que aconteceu? Eles decidiram assim, vamos casar? Vamos casar. E aí eles casaram. E tal como aconteceu aí com todos os casamentos da família real do século XX, o casamento da princesa Anne com esse capitão Mark Phillips, ele foi em 1973 e ele foi, né, apresentado pela mídia como realmente a love story, né, uma história de amor. E toda a nação, né, foi lá para as ruas, se reuniu para festejar, se emocionou, pensou, né, que era um amor para a vida toda, até que a morte os separe, só que não, né? O casamento dela com o capitão Mark Phillip foi no dia 14 de novembro de 1973, lá na abadia de Westminster, e foi um espetáculo. Inclusive, essa foi a primeira cerimônia de casamento real a ser transmitido ao vivo em
cores, tá? Mas não foi a primeira cerimônia de casamento a ser transmitida ao vivo, hein? A primeira cerimônia de casamento a ser transmitido ao vivo foi o casamento de Anthony Armstrong Jones com a princesa Margaret, a irmã da Rainha Elizabeth. Só que nesse caso a transmissão era em preto e branco, mas era uma transmissão ao vivo. Nesse casamento, curioso falar que a princesa Anne tinha 9 anos de idade e ela foi daminha de honra. Bom, veio o casamento, a mídia ficou, né, cheia de assunto para falar sobre a princesa Anne. 4 meses depois do casamento, os nomes, né, da princesa Anne e do capitão Mark Phillips voltaram às manchetes dos jornais. Só que por conta do quê? Por conta de um suposto sequestrador que planejava sequestrar a princesa Anne. Foi no dia 20 de março de 1974 e a princesa Anne e o capitão Mark Phillips, né, eles estavam voltando para o Palácio de Buckingham de um evento de caridade. Foi quando, né, o carro deles foi forçado a parar ali no The Mall, em frente ali ao Palácio de Buckingham. Assim, por que eles falam suposto sequestro? Porque, na verdade, não era nada realmente assim, sabe? Tipo, vou sequestrar. O cara, sei lá, o cara não... O cara foi depois, até inclusive, eu tenho que ver certinho, de repente dá pra fazer um vídeo só sobre isso mesmo, mas pelo que eu entendi, o cara tinha problemas psicológicos, assim, né? Então, se fosse uma coisa séria mesmo, ele teria realmente conseguido, né, sequestrar a princesa Anne. Então, assim, o que aconteceu foi que ele, armado, ele conseguiu fazer com que o carro parasse, ele chegou a atirar e feriu um dos seguranças do casal, inclusive, e o motorista. Gente, isso poderia ter acabado em morte mesmo, né? Olha só. Daí, ele ficou lá exigindo que a Anne saísse do carro e seguisse com ele, né? Tipo, saia do carro e venha comigo. E diz que ela, na maior calma, assim, tem até umas entrevistas no YouTube, se você procurar, você acha, tá? Umas entrevistas, assim, que ela manteve a calma, assim, sabe? Ela manteve a calma e falou, não, eu não vou sair daqui. E aí, ele puxava ela e o marido puxava ela do carro e ele puxava. E aí, nessa de puxar e puxar, ela percebeu que rasgou o vestido dela. Aí, na reportagem, né, nessa entrevista, ela fala, aí a coisa ficou séria, porque eu vi que o meu vestido rasgou. Então, na verdade, eu acredito que eles não estavam levando muito a sério esse cara, assim, sabe? Embora ele estivesse armado. Mas, felizmente, o que aconteceu? Tava passando ali na rua, naquela hora, um ex-boxeador chamado Ronnie Russell. E ele viu isso que tava tudo acontecendo, e aí ele veio, pegou esse cara, né, que tava armado, e aí ele jogou no chão, e aí nisso, né, enfim... Aí acabou com tudo isso. E esse cara acabou aonde? No hospital psiquiátrico. E esse Ronnie Russell e os seguranças mesmo, e o motorista ganharam medalhas. E ele estava ali envolvidos, enfim, né? Mas foi um susto e poderia ter acabado muito mal essa história, né, gente? E até eu tenho curiosidade de saber melhor como que foi essa situação. Mas isso aí é bem interessante pra gente fazer um vídeo, né? Bom, a princesa Anne nunca foi muito de falar da vida pessoal dela, né? Então, ela nunca falou abertamente, assim, sobre o fim do primeiro casamento com o Mark Phillips. Mas assim, conhecido e foi muito especulado que o casamento chegou ao fim por conta de traição e de ambos os lados, tá? E em 1992, depois de 19 anos de casamento, eles se divorciaram. Então, dos filhos da Rainha Elizabeth, a princesa Anne foi a primeira a se divorciar. Mas isso não foi o fim, muito pelo contrário, né? Por quê? Porque antes mesmo de acabar o casamento, ela conheceu o comandante da Marinha, Timothy Lawrence. E ela conheceu ele em 1986. E casou com ele em 1992, em uma cerimônia muito mais simples, de portas fechadas, uma cerimônia íntima, né? E pelo que se sabe, eles são bem felizes, assim, pelo menos não tem nenhum escândalo, nada foi exposto sobre os dois. Eles moram em uma residência bem longe, assim, de Londres, né? É bem vida no campo mesmo, praticamente, com cavalo, natureza, empregados, enfim, né? Uma vida assim que, meu Deus do céu, eu quero também. Bom, hoje a princesa Anne continua a ser um dos membros mais ativos da família real, realizando mais de 500 compromissos públicos por ano e provavelmente, assim como fazia com a sua mãe, de representá-la em eventos, ainda
ela vai continuar fazendo isso com o irmão, né? Ela vai para vários eventos representando provavelmente o irmão. E assim como a mãe dela, né, a rainha Elizabeth II, ela mostra poucos sinais que vai parar de trabalhar tão cedo, mesmo aí ela passando já dos 70 anos. Pelo que parece, ela ainda vai querer continuar trabalhando. Mesmo, né, o rei Charles querendo aí enxugar a máquina, eu acredito que enquanto a princesa Anne quiser trabalhar, ela vai sim, e ela é uma funcionária padrão, vamos dizer assim, né? A princesa Anne, por exemplo, ela é afiliada a 300 instituições de caridade e está envolvida em mais de 60 organizações militares. E ela foi promovida ao posto de general, ao posto de chefe do ar pelo exército. É difícil, é meio complicado traduzir, assim, esses títulos, né? Mas é como se ela fosse, como se ela fizesse parte da Força Aérea Real daqui, né? Embora ela não tenha sido militar, ela não serviu em momento nenhum, diferente dos irmãos, né, que serviram. Então, por conta desse envolvimento, né, com as organizações militares, é bem interessante, de repente, fazer um vídeo sobre isso, que daí é muito complicadinho, assim, de explicar, assim, eu quero dar um geral nesse vídeo, mas por conta dessa relação, tá? Com o serviço militar, embora ela não tenha servido, é que deu o direito a ela usar um uniforme militar no funeral da mãe. Mas é isso, gente. E aí, você que não conhecia nada da vida da princesa Anne, gostou do vídeo? Ou se você que já conhecia, acabou sabendo alguma coisa nova? Espero que sim. Se gostou do vídeo, não deixe de dar um joinha, que me ajuda muito, ok? Se tiver interesse, me siga lá no Instagram Grande Londres. Lá eu sempre trago conteúdo divertido e informativo também, não só sobre a família real, mas sobre essa linda Grande Londres, que eu vivo aqui ó, há muitos anos, né? Tá bom? E eu vou deixar no final desse vídeo o vídeo que eu já tinha feito falando sobre os filhos da Rainha Elizabeth, caso você queira saber mais, tá? E também o vídeo sobre o nascimento do filho mais novo da Zara Tindall, que nasceu, né, o neto da princesa Anne, que nasceu no banheiro de casa, porque não deu tempo de ir pro hospital, então acabou nascendo no banheiro de casa. Então é isso, espero que estejam todos bem dentro do possível. Até o próximo vídeo e não esquece do meu joinha, hein? Porque como diria Fábio Júnior, obrigado! Beijo, beijo, beijo e tchau!